Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História nesta segunda unidade. Gente, boa tarde. Por enquanto, nossos encontros serão assim, de forma virtual. E muito em breve estaremos juntos na nossa escola novamente, se Deus quiser. Pessoal, o nosso primeiro assunto desta unidade será sobre uma das mais importantes civilizações do mundo, que é a história da civilização romana, gente. A Roma Antiga. Pessoal, vamos entender que Roma está localizada na Europa, tá? Na Península Itálica. Quando nós estudamos a história de Roma, nós vamos estudar a Roma monarquia, a Roma republicana e a Roma império. Quando nós estudamos a monarquia romana, nós vamos estudar o surgimento, a fundação de Roma em 753 a.C., indo até o ano 509 a.C. Depois de 509 até 31 também antes de Cristo, nós vamos estudar a República Romana. E de 31 a.C. até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, nós estudamos o Império Romano. Roma, na sua fundação, ela é baseada por uma lenda. Conta a lenda romana que dois irmãos gêmeos, filho do deus romano Marte, o deus da guerra, eles foram abandonados e criados e amamentados por uma loba, a loba Lupita. Gente, conta a lenda que quando já grandes, já crescidos, Remo e Rômulo se encontraram e se enfrentaram, tá? Eles se enfrentaram. E Rômulo matou Remo e fundou o que nós conhecemos hoje como a Roma. Isso conta a lenda da fundação de Roma, tá ok? Pessoal, no período da Roma, na monarquia, eu quero destacar para vocês os patrícios e os plebeus, tá, gente? Aí você pode perguntar, mas professor, quem eram os patrícios? Quem eram os plebeus? Pessoal, os patrícios, eles eram os grandes proprietários de terras, já que naquela época da Roma, a agricultura era a principal atividade econômica de Roma. E para esses patrícios, trabalhavam em suas terras os camponeses. Quem eram esses camponeses? Os plebeus. E não poderia haver casamento entre patrícios e plebeus, até surgir a chamada Lei Canuleia, que passou, a partir da Lei Canuleia, aí passou a ser permitido casamento entre patrícios e plebeus, tá ok? Também ainda nesse período surge o alfabeto fonético, tá? Que vai também ser também do período da monarquia romana. Depois, gente, vem a República, e na República houve o chamado primeiro triunvirato e segundo triunvirato. No primeiro triunvirato, ou seja, era um governo, né, um período que havia 3 pessoas no poder. No primeiro momento, no primeiro triunvirato, foi formado por Pompeu, Craso e por Júlio César, tendo destaque no primeiro triunvirato Júlio César. Já no segundo triunvirato, foi formado por Marco Antônio, Lépido e Otávio. E Otávio foi o grande destaque, não é? Dentro dessa nova estrutura de governo que foi o segundo triunvirato. Tá ok, gente? Nesse período que Otávio se destaca, mais tarde ele vai limitar o poder do Senado, não é? E Roma passou a ser um império. E Otávio torna-se o grande imperador romano, não é? E no Império Romano, já sob os cuidados e o domínio de Otávio Augusto, eu quero destacar aqui 2 pontos muito importantes, que foi a política do pão e circo, no qual as pessoas recebiam ingressos e elas iam para o Coliseu Romano, que é a grande obra da arquitetura romana, o anfiteatro, né? O Coliseu Romano, e as pessoas iam para o Coliseu, recebiam ingressos e também recebiam pão, e em até algumas situações até vinho tinha, e essas pessoas iam assistir os espetáculos, as lutas dos gladiadores.
era uma forma de que o imperador pudesse fazer com que a classe mais sofrida esquecesse um pouco, né, a sua dor, o seu sofrimento. Se nós pararmos para observar direitinho, até hoje ainda existe por meio político muita política ainda do pão e circo. E um outro ponto que eu quero destacar da política dele, de Otávio, é com relação à Pax Romana, à paz romana, e que nessa Pax Romana ele viu que Roma já tinha conquistado muita coisa. Então a ideia agora era manter essa conquista. Tá ok, pessoal? Gente, vou mandar para vocês um material de suporte e vou também passar uma atividade, um exercício. Quero pedir a vocês para responderem e para que vocês possam me enviar novamente. Tá bem? Fiquem com Deus e até breve.